Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal sobre algum tema médico relevante na nossa prática, onde eu, Dr. Áureo do Carmo, meu amigo Dr. Guilherme Almeida, sempre conversando aqui de uma maneira simples, uma maneira didática e desmistificando algumas coisas aí sobre medicina. Boa noite, meu amigo. Hoje a gente vai falar sobre um tema aí muito importante, muito impactante para quem já flagrou um problema desse na vida, né? Com certeza, eu vou te falar que eu tenho muitas lembranças aí da época que eu era hardcore, trabalhava em emergências punks pelo Rio de Janeiro, principalmente, tanto no interior como na capital. E também me lembra de uma situação de prova. Eu lembro que numa segunda fase da prova de residência de clínica médica, meu paciente era um paciente com hemorragia digestiva alta, para eu discutir a gente com o nunca preceptor. esquece, né? Lembro como se fosse hoje esse dia. Então vamos trazer um pouquinho. Eu acho que não vai ser muito diferente o que eu vou discutir com você do que eu discuti com o meu preceptor nessa prova de segunda fase de residência. Que atualmente eu acho que não tem mais esse tipo de prova, né? Eu acho que tem uma ou outra, principalmente universidade, né? Ainda tem. Acho que o Fundão ainda tem. O ERJ ainda tem. Até porque era uma coisa muito subjetiva, né? Eu sentava, como eu tô sentando aqui com você, e discutia o caso do paciente que tinha acabado de ver, né? É verdade. E aí a nota passa a ser uma coisa totalmente subjetiva e sujeita a desvios de conduta. Certamente, né? Mas enfim, Áureo, vamos falar de hemorragia digestiva alta, né? Hemorragia digestiva alta, que é uma síndrome clínica emergencial dentro da gastrologia, por que não dentro da clínica médica, de grande relevância. Tem uma mortalidade aí em torno de 2%, dependendo do centro, lógico, que está atendendo e do perfil de paciente, mas corresponde aí a 80% das hemorragias gastrointestinais, ou seja, hemorragia digestiva alta é muito mais comum do que a hemorragia digestiva baixa. E a hemorragia digestiva alta, talvez, o carro-chefe dela seja a ruptura de varizes esofagianas para pacientes cirróticos e, por que não, doença ulcerosa péptica. Tá? Sem dúvida. Existem outras causas que a gente vai acabar falando aqui, mas só para dar uma caracterização anatômica, a hemorragia digestiva alta é aquela que ocorre desde o esôfago até o ângulo de Treitz, né? Aquela curvinha duodenal, digamos assim, né? A curvinha lá da parte do duodeno do intestino delgado. Então, dentro dessa apresentação que eu fiz para você, queria que você lembrasse um pouquinho de alguns pacientes com hemorragia digestiva alta que você já teve a oportunidade de atender. E eu queria que você falasse um pouquinho como eles chegaram. Os pacientes chegaram como? A gente tem, como você falou, né? Depende muito da causa, né? A intensidade da hemorragia vai depender muito da causa, né? Os quadros mais catastróficos que eu vi foram lá no Gafré. Sem dúvida nenhuma. Gostei que você dividiu os pacientes por gravidade e por volume de hemorragia e escolheu logo começar pelos piores. É claro, né? Tem que estar na guerra, né? Primeiro a gente dá tiro na guerra, depois a gente vai pro light. Então, sangramento de variz esofagiana, meu amigo, é uma coisa catastrófica, né? Então, lá no Gafré, hematêmese e maciça, e aquela coisa que parece cena de filme, né? Parece filme de IAR, né? Hematêmese é você praticamente vomitar, exteriorizar sangue vivo num volume oriundo alto, né? do trato gastrointestinal. Isso. Algumas vezes confundido com hemoptise, que vem da árvore respiratória. Então, às vezes há uma diferenciação entre hematêmese e hemoptise, né? Você já chegou a passar algum balão de Sangsteak em Blackmore? Eu nunca passei um balão de Sangsteak em Blackmore. Mas eu já vi tive esse desprazer. Já vi fazerem isso, né? Já vi fazerem isso. Lá no Gafré a gente tinha então, um assim, lá. o paciente com ruptura de varizes esofagianas, ele chega para você todo ensanguentado e eu lembro de um que no corredor trazido pelos bombeiros vomitou pelo menos aí 1 litro de sangue no chão. Facilmente. No chão. E aí você faz aquela ectoscopia rápida, vê o paciente está ictérico,
com ascite, circulação colateral, com exatamente. hálito hepático, ginecomastia, rarefação de pelos, edema, emagrecido. Você olha, tem estigmas crônico, né? de insuficiência hepática, estigmas de hipertensão porta, um hepatopata crônico. Então, quando você vê aquela hematêmese maciça, você fala, ruptura de varizes esofagianas. E aí hoje, né, graças a Deus, a gente tem endoscopia digestiva alta muito mais disponível, né, em vários centros do que no passado, né? Lá no Gafre a gente não tem uma endoscopia de emergência sempre que a gente precisa, mas a gente tem serviço de endoscopia que ajuda muito a gente. Beleza, aí a gente vai reservar esse papo mais para frente, que seria o tratamento. Então, você me falou uma primeira apresentação, hematêmese. Hematêmese. E muitas vezes hematêmese maciça. Vou devolver com outra apresentação com uma gravidade talvez um pouco menor, porque o volume de sangramento muitas vezes é menor, que é o vômito em borra de café, o vômito parecendo pó de café, né? Aquele vômito negro, né? Por quê? Porque muitas vezes o volume de sangramento foi menor, deu tempo do sangue coagular, parcialmente digerido, isso, vai e o paciente exteriorizou aquilo. Talvez por uma questão evolutiva, o sangue para o trato gastrointestinal ele é purgante, né? É irritativo, né, a mucosa. Até um mecanismo até de defesa. Né? E ele exterioriza aquele vômito em borra de café. E a última é a melena. Isso. Que é quando esse sangue desce, passa pelo trato intestinal todo, digestório todo, gastrointestinal, né? E vai sair nas fezes. Isso, que é mais comum, né? As fezes negras, cor de graxa, com aquele cheiro muito né? forte, característico. Cheiro que você tá numa enfermaria e o paciente melenou na enfermaria vizinha, você sente de lá, né? Exatamente. É um cheiro inconfundível, né? Que depois tem que chamar a equipe de limpeza e bota, sei lá, creolina, alguma coisa assim no chão. Lá, um desinfetante, né? Mas é verdade. Então a melena é muito mais comum em ambiente hospitalar, né? Em terapia intensiva, muitas das vezes a gente tem, né, acompanha aquele paciente grave, muitas das vezes usando inibidor de bomba de próton, mas um paciente séptico, por exemplo, com disfunção multiorgânica, que ele vai ter o comprometimento da mucosa gástrica, às vezes por isquemia, vai ter úlcera de estresse. Vai ter úlcera de estresse, apesar de todos os cuidados. Grande queimado vai ter úlcera de queimado. Então, aí você vai acompanhando esse paciente, você vê uma queda de hematócrito, né? E aí, enfermagem às vezes fala, na fralda aqui veio melena. E eles fazem o teste, jogam uma água oxigenada. Exatamente. Isso aí é uma conversa, né, amigo? Uma conversa. Isso aí sei lá, é uma lenda urbana dentro da medicina, né? Exatamente, né? Porque a água oxigenada, se você jogar até nessa mesa aqui, ela vai borbulhar. Vai borbulhar, exatamente. Então eles fazem isso. E é sempre catalase positivo, sempre, né? Óbvio. Muitas vezes a melena ela é confundida naqueles pacientes que fazem suplementação oral de ferro, né? Isso, também. Fato ferroso, que as fezes saem mais negras. Saem mais negras e também ficam com dor... mas não chega a ser... Diferente, né? Mas não chega a ser o característico da melena. E aquele aspecto de graxa, né? De piche, né? Bem preto mesmo, né? Bem escuro mesmo. Não é um marrom asfalto. Parece asfalto. É bem enegrecida mesmo. Mas o cheiro é inconfundível da melena, né? Então, dentro da semiologia da hemorragia digestiva alta está a hematêmese, o vômito em borra de café e a melena. Isso é a tríade principal. O resto, né, dentro da semiologia, ele vai decorrer do nível de hemorragia. Se o paciente vai ter sintomas de choque, se ele vai ter sintomas de hipovolemia, ou se ele não vai ter sintoma de comprometimento hemodinâmico algum. Certo? Concorda? Certo, concordo. A gente já viu os quadros graves que necessitavam de transfusão de emergência, né? E geralmente é aquilo que eu falei, né? Varizes esofagianas, para mim, é a causa, assim, uma das causas mais catastróficas que eu já vi. Mas já vi também alguns tumores, né? É que aí o paciente às vezes chega com síndrome anêmica, que é outro ponto da semiologia da hemorragia digestiva alta, né? Os mais crônicos vão apresentar síndrome anêmica, né? Bom, então, a partir desse momento que a gente já definiu que é hemorragia digestiva alta e já falou como é que esses pacientes chegam, seria um bom momento da gente falar um pouquinho sobre as causas, né? Aí o Áureo já levantou a bola aí das varizes esofagianas, e aí como que elas ocorrem, né? Paciente com hipertensão porta, né? Seja ela pós-hepática, por um
por um Budd Chiari, por uma trombose de cava e etc. Uma insuficiência cardíaca crônica grave, seja por uma causa intrahepática, uma cirrose, por exemplo, seja por uma causa pré-hepática, uma trombose de veia porta, ou uma esquistossomose pré-sinusoidal, que o seja, certo? Esse paciente, desenvolvendo hipertensão porta, ele vai gerar uma obstrução, uma barreira ao fluxo do sangue através da veia porta, e ela vai procurar circulação colateral. Uma delas é a circulação colateral que nós vemos na pele, ou por recanalização da veia umbilical, ou por veias portocava, né? De comunicação portocava, e também existe a comunicação com o sistema ázigos, que vai engurgitar os vasos gástricos e esofagianos, tentando pegar o sistema ázigos e voltar para o átrio direito, né? Então, existem varizes gástricas e esofagianas. E essas varizes, elas podem romper. Principalmente que o paciente cirrótico, se ele for cirrótico, ele tem alteração da coagulação. Discrasia sanguínea também. Ele tem plaquetopenia por esplenomegalia pela hipertensão porta, né, e hiperesplenismo. Ele tem alteração de fatores de coagulação vitamina K dependentes, né, principalmente, né, entre outros motivos. Certo? Então, varizes esofagianas são bombas relógios. E as varizes esofagianas são as que sangram mais, né? Justamente, a gente falou, quando a gente falou de refluxo, a gente falou da histologia, né, do esôfago. Então, o esôfago, ele é um órgão cilíndrico e tem passagem de alimento. Passagem de alimento o tempo todo, e que a mucosa é muito mais fina, né? Tem cisalhamento. Cisalhamento mecânico mesmo, né? E a mucosa é muito mais fina também, né, do que a do estômago. Tem menos camadas celulares. Outra ali, causa que também a gente falou no Papo Medicode da semana passada é a síndrome de Mallory-Weiss, né? Por vômitos incoercíveis, por uma embriaguez, por exemplo. Esofagites graves. Esofagites graves, pode acontecer. Né? Úlceras. Causas estomacais de hemorragia digestiva alta. Doença péptica, de uma maneira geral. Doença ulcerosa péptica. Doença ulcerosa maligna, por que não? Foi um câncer de esôfago. Tumores ulcerados, né? Dieulafoy, né? Que é aquela lesão por... tem aqueles vasos anômalos muito alargados, né? É uma das causas. Divertículo de Meckel. Divertículo de Meckel não, né? Divertículo de Meckel é mais abaixo, né? Zenker, né? Seria divertículo de Meckel seria hemorragia digestiva abaixo. Fístula aortoentérica. Já viu alguma? Já vi a fístula da ortogástrica. A ortogástrica, já Isso vi. aí é raro de aparecer, mas às vezes aparece. Não, já vi em casos de aneurisma de aorta, né? De secante. Angiodisplasia, que não necessariamente precisa ser do cólon, pode ser alta. Pode ser alta, eu já vi gástrica da também. hemorragia digestiva alta também é uma causa super importante de hemorragia digestiva alta. Então, eu acho que essas são as principais, né? Essas são as principais causas de hemorragia. O doença ulcerosa pode ser duodenal também, tá, gente? Exatamente. Doença péptica, né? Não precisa ser gástrica, né? Mais comum é até ser duodenal mesmo, né? Exatamente. Bom, agora eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a abordagem emergencial. Então, vamos pegar como exemplo esse paciente grave, esse paciente que chegou com hematêmese. Esse o primeiro maciça, ABCD, né? Como sempre. Ruptura de varizes esofagianas. Eu lembro que o preceptor lá da prova de residência, ele falou exatamente isso. E agora? Qual é a primeira coisa que você faz? Qual é a primeira coisa que você faz? Primeira vez se o paciente não está parado, né? Suporte básico de vida. Exatamente. Vai ver lá se está tendo pulso, se o paciente está respirando, né? Se a via aérea está pérvia. É isso aí. É o ABCD da vida, né? De todo paciente grave da emergência, né? CAB é o suporte básico, né? Exatamente. Mas no hospital, o ACLS já é o ABCD, já é direto. Continua sendo. Continua sendo. Não mudou. Mas, de qualquer maneira, é isso. É um paciente gravíssimo, né? É claro que, assim, até no ABCD do ACLS, né? A gente tem que já ir pensando na causa, e a causa está ali, visível para você. O paciente está ascítico, edemaciado, ictérico, exatamente. Então, você sabe que o sangramento está ali, está ativo. Então, além do seu ABCD, né, junto com o seu ABCD, junto com a ressuscitação, você já
Ou chama endoscopia, ou pega o balão. Aí são as entendeu? atividades pego o balão. Aí são as atividades concomitantes. Quer dizer, vai aferir os sinais vitais. Isso. Vai pegar vai uma monitorizar veia, o paciente. Vai botar oxigenoterapia suplementar. Isso. Vai monitorizar o paciente. Vai pegar uma veia, um acesso ou profundo. Ou dependendo da situação. Dos periféricos, hemorragia, hematêmese maciça, você vai ter que fazer a reposição volêmica agressiva. E eu vou te falar que a intubação desse paciente é uma coisa, assim, apavorante. São os pacientes mais difíceis da gente manejar sangue via aérea. na frente, né? Não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada. Sangue na frente. E o paciente com um reflexo ali do vômito, que é muito sangue, né? Irritando ali o esôfago e o estômago dele. Então, assim, hoje a gente tem alternativas, né, da obtenção de via aérea invasiva. A gente tem, por exemplo, dispositivos aí como a máscara laríngea. É isso que eu ia falar. A máscara laríngea é excelente nesse momento. Tubo laríngeo, máscara laríngea. Vai ganhar um tempo, né? Ganha um tempo. Porque para intubar, assim, a intubação é o seguinte, o que manda boa prática? É você ter o mínimo de laringoscopia possível. Então, você faz de tudo para intubar o paciente na primeira laringoscopia, né? Então, tem que usar o guia, tem que posicionar bem o doente. E se ele estiver vomitando, meu amigo, é difícil, né? Vai ser muito difícil você conseguir. Então, aí é o material de via aérea difícil, né? Que a gente chama. E nesse caso aí, às vezes, a intubação, ela tem indicações diversas. Tem. Por exemplo, proteção da via aérea. Isso. É uma grande indicação. Né? Porque tá fazendo tamanho, volume, o volume ali pode broncoaspirar. De sangue. Com certeza. E a própria gravidade do paciente. A própria gravidade do paciente. Que está ali em choque, né? Tem que garantir, né? Já tem uma diminuição do nível de consciência. Você não vai esperar o paciente parar, o paciente entrar em hipóxia ou insuficiência respiratória para você tratar. Né? Então, quando você... Por segurança do paciente. Você entuba um paciente desse, você coloca ele em prótese ventilatória, você faz ele economizar ali 30% da energia dele, né, para respirar, por exemplo. E você já garante um problema menos, digamos assim. Um problema menos. Agora, a parte circulatória, muitas vezes você vai ter que botar ali 1 litro de cristalóide em meia hora. Para começo de conversa. Meia hora ali, 20 minutos, meia hora. Abre o soro e vai ver. E às vezes na primeira hora vai 2, 3 litros de soro. Vai, com certeza. Né? Para você garantir a hemodinâmica. É o que mantém o paciente vivo até você endoscopar, né? Enfim, resolver o sangramento, até para isso você precisa de um bom acesso. Com certeza. De preferência profundo. De preferência profundo, mas nem sempre a gente consegue. Rapidamente você pega dois periféricos. 2 calibrosos, né? Enquanto você providencia o profundo. Gel com 18 faz milagre, né? Agora, outra coisa, e entra na filigrana da medicina. Existem contraindicações à realização de procedimentos de pegar uma profunda. O paciente tem discrasia. Não. A gente tem a femoral, que é para isso. Esse paciente é discrásico. Exatamente, concordo. É um paciente que vai ter um INR alargado. É um paciente que vai ser plaquetopênico. A femoral é a veia da emergência, é a veia profunda da emergência. É uma veia que é facilmente compressível, né? E hoje a gente faz punção guiada, né? Então você pega ali o transdutor, acha fácil a femoral. Eu lembro que o preceptor ele me fez essa pergunta. Ele falou, vem cá, e aí? Você falou em 2 acessos periféricos enquanto você providencia o profundo. Qual acesso profundo que você vai pegar? Femoral. Ele falou isso pra mim, recém-formado. Da emergência é o femoral. Aí ele falou, por quê? Falei, porque é mais rápido, mais seguro. Mais periférico, mais facilmente compressível, né? O paciente está discrásico, o paciente provavelmente tem um INR alargado, certamente. O paciente é plaquetopênico. Então, vamos na bola segura. Nessa época ainda não era punção guiada, né? Por ultrassom. Não era Seldinger também, não. Era intracate ainda. Pô, caramba. Você fez eu lembrar uma fase horrorosa da nossa vida. E, enquanto isso, você tira sangue e manda para o laboratório. Para ver o quê? Para ver o TAP, PTT, NR, plaquetopenia. Por quê? Hemoglobina, né? Esse paciente que vai estar fazendo uma reposição volêmica maciça, né? Se você fizer o hemograma desse paciente agudamente, a perda dele é proporcional. Então, o que acontece? Não vai dar anemia. A anemia vai virar quando você fizer a reposição volêmica e hemodiluir aquele sangue. Certo? Certo. Quando o paciente tem um sangramento estimado de 10%, se for idoso, até 15%, até mais de 15%
da volemia, e às vezes até 30% da volemia, Muito comum. esse cara vai fazer hemodiderivado. É. Às vezes vai fazer sangue, né? Total até. Concentrado de sangue hemácia, total. sangue total. É. Por quê? Porque também esse cara não vai precisar só de concentrado de hemácia, ele vai precisar de fatores. Fatores de coagulação, plaqueta, tudo. Então, às vezes é concentrado com plasma, às vezes é sangue total, né? A tendência é a gente fazer mesmo separado, né? Eu, particularmente, quase nunca passei sangue total. É concentrado com plasma. Concentrado com E plasma. até plaqueta, se for necessário. Isso. Né? Um paciente que tem uma plaqueta, tem menos de 50 mil plaquetas Tá em com esse vigência de sangramento hemorragia, todo, vai ter que receber concentrado de plaqueta. Com A certeza. gente teve um papo MedCode sobre hemoderivados. Também temos um excelente guia de hemoderivados dentro do seu MedCode. Dá uma olhada lá. Então, essa discussão sobre hemoderivados, ela acontece nesse paciente. Com certeza. O paciente precisa de suporte hematológico, né? E não só pensar nos hemoderivados, pensar também em distúrbio hidroeletrolítico, né? Que também pela politransfusão que você está fazendo e que o paciente precisa. Vai fazer hipocalcemia, hipercalemia. Até pela tua reposição volêmica vigorosa, né? Também. Ele pode desenvolver mais hipocalemia. Pode também. Pela própria doença hepática, ele já pode ter distúrbios hidroeletrolíticos. Lembrando que num paciente desse, para reposição inicial, né? Eu escolho cristalóides que não tem não só o soro fisiológico. Escolhe né? Ringer. Escolho o Ringer. Ou Ringer simples ou Ringer lactato, né? Tem uma osmolaridade melhor e tem os eletrólitos que são mais fisiológicos, vamos dizer assim. O Ringer é muito mais fisiológico do que a solução fisiológica. Esse paciente vai estar em dieta zero. Isso. Paciente hepatopata já é um paciente que tem gliconeogênese comprometida, tem risco de hipoglicemia. Também. Então, você vai ter que botar lá a glicose hipertônica nesse soro. Bota no soro, glicose 50 no soro. Né? Perfeito. É um paciente que certamente vai ter, pode ter síndrome colestática, tá ictérico, pode ter esteatorreia, pode ter deficiência de vitamina K. E já vai ter alargamento de NR. Vai fazer vitamina K venosa. Não faz igual uma vez eu vi que fizeram vitamina K intramuscular. O paciente discrásico fez o hematoma. Exatamente. Aquilo infecta depois, né? Veja como é que é um paciente complexo, né? Agora vamos pensar na lesão. Pode ser? Pode. A gente falou muito de suporte clínico desse paciente. Manter ele vivo até resolver a lesão. Agora vamos falar da lesão. E aí, como é que você resolve a lesão? Você falou do balão. O que é o balão de sangue Staken Black? O balão de sangue Staken Blackmore é uma compressão mecânica, como se você estivesse tamponando mecanicamente as varizes, né? Do mesmo jeito que você tem um corte aqui, pega ali... Até a endoscopia. Ou a cirurgia chegar, né? Ou a cirurgia, né? Então, é uma terapia que você também não pode usar durante muito tempo. Porque é uma compressão do esôfago que já está em sofrimento. Então, você pode fazer úlceras de esôfago, né? Por isquemia mecânica, pela compressão. Né? Eu não me recordo muito bem, e não sei se existem balões mais novos, né? Que duram mais tempo. Que duram mais tempo. Geralmente é 24, 48 horas. 24 horas era o nosso tempo limite, né? Na época que eu tive o desprazer de ter que usar um balão desses. Né? Então, era 24 horas, mas... No caso lá, eu passei uma vez na vida. No caso, chegou em menos de 12. Vai chamar um endoscopista, ele vai perguntar, o paciente está estável? Exatamente. Tem essa aí história, vai falar, não. Então, não dá para fazer endoscopia, o paciente não está estável. Aí você estabiliza o paciente, liga para ele, e aí, o paciente agora está estável. Fala, então você não precisa de endoscopia, já está estável. Tem essa história mesmo aí, essa anedota, né? Mas e aí, assim... E a endoscopia vai fazer o quê? Ligadura elástica. Ligadura elástica, escleroterapia. É o que mais se faz, né? E fazer o diagnóstico, que às vezes a gente também toma uma banda, né? Às vezes a gente está achando que é uma varize de esôfago, não é. Agora, existem nesses casos, né, desses pacientes com varizes esofagianas, terapias adjuvantes, que é a vasopressina, a terlipressina e o octreotide. O preceptor lá perguntou também. Tem, mas isso aí a gente usa. E usa na emergência tem em protocolos CTI. De octreotide, terlipressina e vasopressina. Isso. E o omeprazol em bomba. Isso. Você faz um bolo de 80 miligramas IV e depois faz 8 miligramas por quilo, hora, em bomba. Dose bem alta. Dose altíssima. Mas também tem protocolo para isso também, né? Beta-bloqueador. Beta-bloqueador. Geralmente propranolol. Propranolol é o mais eficaz até hoje. Que é não seletivo. O bom e velho propranolol, né? Que foi o primeiro beta-bloqueador inventado e que
Tá aí até hoje para tratar, né, desses quadros, para tratar de enxaqueca. Então tem suas indicações E aí. nesse caso de varizes esofagianas, quando você tem sangramento, você tem que fazer profilaxia para PBE. Isso. Peritonite bacteriana espontânea. Geralmente usa norfloxacina. Pode usar ceftriaxone. Hoje usa menos ceftriaxone por causa do risco da ESBL, né? Isso. Ficar usando cefalosporina assim, de terceira, de bobeira, né? Não é uma bobeira, mas é para profilaxia, né? Você tem outras opções. Tem opções melhores, com certeza. Você geralmente tenta evitar. Bom, Áureo, a gente falou pra caramba de tratamento e aí tem aquele paciente que às vezes, cara, não tá resolvendo, não tá controlando, não tem endoscopia. Esse de varizes, às vezes tem a fístula de Eck ou anastomose portocova. Portocova, né? Portocava, tá? Isso é um trocadilho. É cova mesmo. Porque você já viu alguma dessas? Já viu saindo? Porque o paciente, ele alivia ali a hipertensão porta e alivia o fluxo nas varizes esofagianas. Mas muitas vezes não para o sangramento. Não, E também vai induzir encefalopatia hepática. Que já tem um risco de encefalopatia pelo próprio sangramento. Né? Isso. São quadros gravíssimos, né? Que a cirurgia também é uma cirurgia... Tenta fazer uma medida heróica. É heróica, ali, né? Exatamente. Mas que a mortalidade também é bem alta também. Outra coisa, né? Esses pacientes com varizes esofagianas, a mortalidade aí é 30% a 50% no primeiro episódio e 50% recidivo nos primeiros 12 meses. Então, assim, se o paciente começa a fazer ruptura de varizes, ou ele transplanta ou a coisa não vai ficar muito boa. Ou ele vai ter uma alta chance aí de morte em pouco tempo, né? Bom, aí eu queria discutir uma última coisa sobre a hemorragia digestiva alta. Beleza. Controlou o sangramento, a gente focou muito na terapia da ruptura de varizes esofagianas, mas como que às vezes você descobre de onde está vindo o sangramento? Quais são os exames que você pode fazer? Endoscopia. É o primeiro, né? É o primeiro, né? Você pode fazer uma tomografia também, por que não? Pode. Para ver se tem alguma lesão extrínseca, alguma lesão até invasiva. Exatamente, porque às vezes o diagnóstico não sai pela endoscopia também, né? Então, você tem sangramentos aí que são causados por problemas que são longe dali do... E alterações vasculares, arteriografia. Hoje a gente tem as anjo T6, né? Que são as anjos, mais fáceis, né? E a cintilografia com hemácias marcadas, que você vê sangramentos inferiores a 1 ml, né? Angiodisplasias, para né? angiodisplasias e etc. Então, depois de você controlar a hemorragia digestiva, que a gente pegou um caso grave para mostrar para vocês. Não é a regra, né? Graças a Deus. Como que você controla, e um protótipo, né? Com algumas peculiaridades das varizes esofagianas. E depois você vai ter que acabar investigando. No caso das varizes esofagianas é muito claro, na grande maioria das vezes. Né? A endoscopia pega. Mas as angiodisplasias, por exemplo, são mais complicadas mesmo. Já vi um caso de angiodisplasia gerando a hemorragia digestiva alta. Os outros casos, que eu vi muitos até, de angiodisplasia, inclusive a mãe de um grande amigo meu, distal, para hemorragia digestiva baixa, né? Mais comum, muito mais comum, né? E na cardiologia a gente vê muito, né? Porque a gente usa antiagregante e anticoagulante. Acaba acordando a angiodisplasia. Né? Exatamente. Aí você tem um sangramento geralmente baixo. Mas eu já tive também paciente com sangramento alto e era angiodisplasia mesmo. Beleza, meus amigos. Então... E aí, e o inibidor de bomba de próton não adianta nada. Só para deixar bem claro, né? Porque o pessoal vê, né, qualquer lesão gástrica, né, e acha que o inibidor de bomba acha que aquilo ali é uma úlcera, quando não é. E outra coisa também, né, como mensagem até final aqui de exceção, 10% dos pacientes, em torno de 10% dos pacientes com hemorragia digestiva alta se apresentam como hemorragia digestiva baixa porque tem um trânsito acelerado ou volume, que o volume de é mais sangramento baixo. é muito, muito alto. Que aí ele desce e vai sangue vivo. Né? Você diz sangue vivo, hematoquesia mesmo. Ele se apresentar como hemorragia digestiva baixa, mas era uma hemorragia digestiva alta. Não, tem. Então o volume é grande, o trânsito às vezes acelerado e o sangue vai chegar vivo lá no final. Mas é menos de 10% dos casos. Bem menos. É isso aí.
Satisfeito, meu amigo. Falamos Satisfeito? aí de bastante... Eu acho que foi uma pegada bem prática, Bem né? prática, Essa bem e prática. mostrando muitos pontos, né, que tem que passar na cabeça do intensivista, do emergencista a na hora gente que chega começou esse pela tipo de paciente. catástrofe, né? Que é é um quadro É um inesquecível paciente para que quem já demanda viu. total atenção, né, do emergencista, do intensivista, às vezes mais de um. Com certeza. Junta a equipe ali e vamos resolver esse E paciente. de outros especialistas, endoscopista, né? Nesse caso aí. Pessoal do suporte de hemoderivados, né? Também. Atua junto. Múltiplos concentrados também, né? Pessoal da fisioterapia na parte respiratória. Sem dúvida. É um paciente muito complexo. Os mais complexos que tem. Também. Né? E que é uma mortalidade alta, como você falou. E é um quadro que evolui muito rápido. E o laboratório tem que ajudar, tem que ser rápido, agilidade. É isso aí. Bom, amigos, espero que tenham gostado. Eu gostei muito do nosso papo de Medcode de hoje. Até semana que vem com hemorragia digestiva baixa.